Olá, seja muito bem-vindo ao canal Explorador dos Saberes. Hoje eu quero compartilhar com você algo que tem transformado a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. O conhecimento presente em um livro chamado As 12 Regras para a Vida. Este livro nos chama atenção para 12 importantes pontos que fazem total diferença em nossas vidas. Nele, o Dr. Jordan Peterson apresenta regras para se viver uma vida feliz, significativa e bem-sucedida. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Número 1. Posicione-se da maneira correta. Mantenha-se ereto com os ombros para trás. Manter-se ereto e com os ombros para trás são duas coisas poderosas. Isso demonstra domínio e confiança e também mostra que você aceita responsabilidade. Pesquisas adicionais mostraram que a postura física, até mesmo um pequeno movimento muscular, pode afetar suas emoções. Por exemplo, gradualmente fazer uma expressão triste fará com que você se sinta triste. Da mesma forma, ter uma postura curvada com a cabeça baixa faz com que você pareça de menor status. É difícil assumir a responsabilidade por suas ações quando você está encurvado ou esparramado no chão. Ao ficar de pé com os ombros para trás e os pés afastados na largura dos ombros, você irradia confiança e disposição para agir de maneira significativa. É isso que separa as pessoas dos animais, ser capaz de reconhecer suas próprias ações. Número 2. Trate-se como alguém pelo qual você é responsável por ajudar. Existe uma famosa regra de ouro que diz: faça para outros o que você gostaria que fizessem a você. A verdade é que muitas pessoas são péssimas em cuidar de si mesmas. Isso é frequentemente observado em pesquisas na área médica. As pessoas não tomam seus remédios no horário certo, não tomam os corretos e nem a quantidade certa. No entanto, as pessoas geralmente são muito boas em cuidar de seus animais de estimação. Pense nisso. Você os alimenta todos os dias, os lava quando precisam e se começam a arranhar ou vomitar, você os leva direto ao veterinário. Portanto, melhore sua própria saúde, exercite sua mente, se motive e aproveite a grandeza que está dentro de você. Se não for por si mesmo, então, faça isso para cuidar melhor daqueles que você ama. Número 3. Faça amizade com pessoas que desejam o melhor para você. Os amigos são incríveis, eles trazem empolgação, humor e alegria para a sua vida. Sem amigos, as pessoas se tornam uma casca vazia do que poderiam ser, uma espécie de eremita sombrio e distorcido. Os amigos também agem uns sobre os outros, impulsionando uns os outros a se tornarem algo diferente. Por exemplo, um grupo de amigos provavelmente se parecerá muito entre si, terá os mesmos hábitos, sejam eles bons ou ruins, e rirão das mesmas piadas. E por causa do que os amigos podem fazer conosco, temos uma grande responsabilidade de escolher amigos que sejam influências saudáveis e não tóxicas. Escolha seus amigos com cuidado. Número 4. Compare-se com quem você era ontem, não com quem é hoje. Atribuir valor a algo é totalmente natural. Em um uso mais comum do termo, as pessoas usam para se medir em relação ao progresso de outras pessoas. Ele ganha mais dinheiro, os filhos dela são mais inteligentes, ele dirige um carro melhor. Isso é completamente autodestrutivo. Essas comparações criam ressentimento não apenas em relação a outra pessoa, mas também em relação a si mesmo. Tudo isso diminui sua própria percepção de si mesmo, sua valoração pessoal e sua sensação de autonomia. Portanto, esforce-se para se tornar uma pessoa melhor, mesmo que seja apenas 1% melhor a cada semana do que você era antes. Se você fizer isso continuamente por 71 semanas, será 2 vezes a pessoa que você era antes. Número 5. Não permita que seus filhos façam qualquer coisa que faça você não gostar deles à primeira vista. Essa regra pode parecer um pouco estranha à primeira vista. Suponha que uma criança seja criada sob um dos 2 estilos de paternidade ineficazes, permissiva ou autoritária. Pais permissivos mimam a criança mesmo quando ela fez algo errado ou mal. Por outro lado, pais autoritários estão no extremo oposto do espectro, aplicando tantas regras
regras e punições draconianas que a criança sente que não tem liberdade razoável. Deixe-me dizer, a criação de filhos é uma tarefa extremamente difícil. No entanto, em ambos os casos, a criança terá dificuldades em se ajustar à sociedade em geral, porque todos sabemos que existem muitas nuances e áreas morais cinzentas. Se os pais de uma criança a amam e apoiam, mas ficam loucos com certas coisas que a criança faz, então há uma baixa probabilidade de que qualquer outra pessoa na sociedade também aceite esse tipo de comportamento. E se a sociedade não tolera isso, pode deixar a criança se sentindo isolada e com todos os tipos de problemas. Basicamente, se você não gosta de algo que seu filho faz, a sociedade também não gostará. Portanto, é seu trabalho como pai ou mãe pôr um fim a isso. Além disso, você precisa entender que, como pai ou mãe, sua própria capacidade de comportamentos ruins e artroses e tentar apresentar seu filho ao mundo em doses apropriadas. Número 6. Arrume sua casa perfeitamente antes de criticar o mundo. Uma pessoa deve se colocar em perfeita ordem. Esse tipo de pergunta perde completamente o ponto. A ideia não é que você deva viver perfeitamente, mas sim que você esteja disposto a fazer uma profunda introspecção e examinar sua vida e suas escolhas para evitar futuros erros. Basicamente, pare de fazer coisas que são objetivamente prejudiciais para você ou que você sabe serem uma má ideia. Por exemplo, isso pode ser parar de fumar ou talvez se afastar de um relacionamento tóxico. Não se apresse em julgar e culpar os outros pelos problemas do mundo. Acredito que esse passo pode ser resumido em uma única citação: se cada um varresse a sua própria calçada, o mundo todo estaria limpo. Número 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. O presidente Kennedy expressou isso de forma eloquente em 1962. Quando escolhemos ir à Lua nesta década e fazer outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. Ninguém nunca disse que a vida é justa. Ninguém nunca disse que nascemos para viver uma vida feliz. Todos enfrentarão sofrimento, e se você não acha que está sofrendo agora, precisa saber que está entre os poucos bilhões de pessoas que viveram neste planeta e sofrem diariamente de qualquer forma. Gosto da ideia de Jordan de que a vida não se destina a ser feliz, não se destina a ser justa ou divertida, mas sim a ter significado. Isso significa que você sofrerá, mas seu sofrimento deve valer a vida que você vive, a vida que está deixando para trás. Novamente, faça o que é significativo, não o que é divertido ou fácil no momento. 8º ponto. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. A confiança social é crucial, não apenas para empresas bem-sucedidas, mas também para sustentar o progresso da sociedade e a felicidade dos indivíduos dentro dessa sociedade. A verdade, nesse caso, vem com o V maiúsculo, é uma conglomeração da verdade pessoal, das experiências do cumprimento de promessas e contratos e da descrição e compreensão precisa da realidade. Aqui está um pequeno exemplo. Você pode dizer que 40 graus está quente e eu posso dizer que 40 graus está frio. Em certo sentido, ambos estamos dizendo nossas próprias verdades, mesmo que sejam diferentes. A parte importante é dizer a sua própria verdade. Não precisa ser imposto a outros. Será que essa verdade que você considera realmente tão poderosa faz parte da verdade que você não deveria ter que proclamá-la? As pessoas deveriam descobri-la por meio de sua própria pesquisa. Se for tão verdadeira e correta, deveria ser capaz de resistir a uma análise honesta e, se necessário, ser modificada ou descartada como uma mentira. O progresso social e o desenvolvimento pessoal só acontecerão se as pessoas estiverem dispostas a se olhar profundamente e perceberem que, embora possam saber muitas coisas em comparação com o vasto mar de todo o conhecimento humano no cosmos, qualquer pessoa não sabe de praticamente nada. Acredito que isso possa ser resumido em ser humilde, porque se você for humilde, sempre ouvirá outras pessoas. 10º ponto. Seja preciso em sua fala. A precisão na fala é muito importante. Quando duas ou mais pessoas debatem ou discutem um determinado tópico sem precisão,
torna-se impossível entender exatamente sobre o que está sendo discutido. Por exemplo, em uma discussão entre um casal, não adianta trazer à tona coisas do passado. É melhor se concentrar no que está causando o problema agora. Não use um rolo de tinta quando um pincel fino é suficiente. Outro exemplo, quando algumas pessoas falam de fé, elas se referem a uma crença sem evidências, enquanto outras pessoas se referem a uma confiança completa. Essas são duas coisas muito diferentes, e a diferença é motivo de muitos debates. Por exemplo, você pode ter fé, sem evidências, de que ao se sentar em uma cadeira nova, ela sustentará, mesmo que você não tenha evidências sobre os limites de peso da cadeira, ou nunca tenha visto alguém se sentar nela. No entanto, você pode ter confiança completa de que ao se sentar na mesma cadeira em que você se sentou por anos, o que, novamente, é uma forma de evidência, ela sustentará. Em ambos os casos, as pessoas dirão que tiveram fé de que a cadeira sustentaria, mas elas significam coisas diferentes. Ser capaz de descrever exatamente o que você não entende, o que o deixa inseguro ou improdutivo, é o primeiro passo para melhorar qualquer situação. Se houver um problema, o primeiro passo é defini-lo claramente. 11º ponto. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Como mencionado anteriormente, existem dois estilos prejudiciais de criação de filhos, o permissivo e o autoritário. Além disso, hoje em dia é ainda mais prevalente o estilo de criação conhecido como pais helicópteros. Esse tipo de criação é muito controlador, mas tem uma aparência agradável e prestativa. Os pais helicópteros vivem em constante medo por seus filhos, temendo que eles possam comer um doce de Halloween que contenha uma lâmina de barbear. Esse tipo de pensamento deixa as crianças despreparadas para o ambiente árido e desafiador da escola. Elas são incertas sobre como navegar por situações sociais novas e completamente incapazes de correr riscos apropriados e calculados quando se tornarem adultos. Andar de skate ensina as crianças sobre seus próprios limites, causadores do fracasso, como uma ferramenta de aprendizado para estabelecer limites que, como você sabe, podem ser ajustados à medida que suas habilidades aumentam e elas conseguem realizar truques mais difíceis. O skate, junto com outras atividades fisicamente exigentes, ensina as crianças a lidar com o próprio medo e quando desafiá-lo. No final, você acaba com duas crianças muito diferentes que se tornarão adultos muito diferentes, aqueles que arriscam e aqueles que evitam riscos. Cada um desses tipos de adultos tem suas próprias qualidades. Para ser franco, se a sua casa ou prédio estiver em chamas, quem você quer que corra para salvá-lo? Aquele que sabe como controlar o medo ou aquele que é dominado por ele? 12º ponto. Acaricie um gato quando encontrar um na rua. O objetivo é não procurar por todas as criaturas fofinhas na rua, porque alguns gatos são selvagens e alguns cachorros são animais de serviço que devem ser deixados em paz para fazer seu trabalho. O que isso realmente significa é que as pessoas precisam parar o que estão fazendo de vez em quando e apenas estar presentes no momento e apreciar a maravilhosa beleza e paisagens que estão ao nosso redor. Você ouve nas notícias o tempo todo sobre coisas ruins acontecendo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, há muito menos assassinatos acontecendo agora do que há 100 anos. Quase todo mundo tem acesso à água corrente limpa por meio do amplo conhecimento da internet. Reserve um tempo para apreciar as pequenas coisas. Então é isso, caros exploradores. Espero que este conteúdo faça diferença em sua vida. Antes de nos despedirmos, gostaria de reforçar o convite para deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.